Bom, hoje a gente vai falar sobre diferenciais. Então, diferenciais é um assunto muito importante no cálculo diferencial integral. Na verdade, na parte de derivados a gente até não aplica tanto, mas na parte de integração é amplamente aplicado. Então, na verdade, assim, qual que é a diferença de você calcular diferencial para uma derivada? Você vê que a diferença é mínima. A diferença é como você compreende esse conceito. O conceito é diferente. Então, a gente vai ver uma interpretação geométrica desse cara aqui, ó, do dy dx. Deixa eu pegar em vermelho aqui para ficar bem claro. Do dy dx. A gente quer ver uma interpretação geométrica desse dy dx. Tá? O que é essa interpretação geométrica? Ele é um acréscimo na variável y e um acréscimo na variável x. Mas esse acréscimo ele é infinitesimal. Ele é um acréscimo com respeito ao quê? A reta tangente a um dado ponto na curva. Porque você tem um ponto na curva aqui, ó. E aí esse ponto na curva você tem essa reta tangente que você está vendo aqui, né? Ó. Aqui está a tua reta tangente. Então você quer ver qual que é o acréscimo nessa reta tangente com respeito à variável y e à variável x. Tá? Então note, primeiro você tem um ponto que é o ponto x, que está aqui. Para o ponto x, a tua função nesse ponto vale f de x. Se você pegar e adicionar a esse ponto x um incremento que a gente chama de dx, o que é um incremento? É você adicionar um valor muito pequeno, muito próximo desse x. Tipo, se o x vale 1, você quer adicionar 0,01. Então você está saindo perto desse ponto, mas você já não está mais nesse ponto. Então você está pegando x mais um incremento. Se você pegar x mais um incremento, você vai ter uma saída que está nesse ponto, que ela vale f de x mais dx. A diferença na inclinação da reta tangente para esse ponto, para esse, vai ser dado como o quê? O coeficiente angular dessa reta. Mas o que é o coeficiente angular de uma reta? É o ΔY por ΔX, lembra disso? ΔY por ΔX. Esse é o coeficiente angular de uma reta. Só que nesse caso, nosso coeficiente angular da reta é o quê? Nosso ΔY é esse cara aqui. E nosso ΔX é esse cara aqui. Então o coeficiente angular dessa reta vai ser o quê? dy sobre dx. Esse vai ser o coeficiente angular. E esse coeficiente angular a gente chama de diferencial. Essa é a interpretação geométrica da diferencial. É claro, a gente pode vir e definir o que é diferencial, que é o que vem na sequência. Então, se a gente definir o que é diferencial, a definição formal dele diz o seguinte, que seja y, que é uma f de x. A gente não sabe a cara, então o y é uma função implícita de x, mas a gente sabe que depende de x. A gente já sabe que é função implícita pela videoaula anterior. E essa função é derivável. Se ela é derivável, ela é derivada num certo intervalo ou para todos os reais. Mas lembre-se, para a função ser derivável, ela deve ser contínua. Para a função ser contínua, o limite da função no ponto deve ser igual ao valor da função no ponto. Se isso ocorrer e o limite das derivadas existir, a função é derivável. Então, você está falando que isso ocorre para essa função. Tudo numa linha. Fala, nossa, professor, mas tudo isso está nessa linha. Tudo está nessa linha, pessoal. A diferencial dx é uma variável independente. A diferencial de y é dy, que é f' de x dx. Então, é assim que você encontra a diferencial. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui marcado aqui nesse próprio slide. Vamos dizer que o nosso y vale x ao quadrado. Eu quero saber qual que é a minha diferencial de dy. dy é o quê? É f' de x dx. Então, meu dy vai ser o quê? Vai ser derivada de x ao quadrado dx. Então, o que implica que minha diferencial vai ser o quê? 2x dx. Fácil, né? Muito simples. Calcular diferencial é simples. Você entender bem a interpretação geométrica é mais complicado. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: assista essa videoaula uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você tiver dúvida, manda a dúvida lá na sala de aula virtual que eu respondo a dúvida para você no canal como videoaula. Vamos fazer alguns exemplos aí de derivada de diferenciais, desculpa. Bom, então o primeiro exercício fala o seguinte: eu determine dy ser y igual a x à quinta mais 37x. Então, primeiro, vamos encontrar essa diferencial.
Então, a minha função ela é y, que é igual a x à quinta mais 37x. Eu quero encontrar a diferencial. Então, a diferencial vai ser o quê? Vai ser a derivada de x à quinta mais 37x dx. Esse dx diz o seguinte, diz como que a variável y, que está aqui, cresce com respeito à variável x de forma infinitesimal. São taxas de acréscimo. Então, é como uma taxa de acréscimo ou decréscimo cresce ou decresce com respeito à variável dependente dela, que também é infinitesimal. É isso que é o significado geométrico aqui. Então, agora é só derivar, né, pessoal? Então, aqui, derivada de x à quinta dá 5x à quarta, derivada de 37x dá 37 dx. Então, aqui está a minha diferencial. A letra A foi muito fácil de resolver. E agora, o que é a letra B? Determine o valor de y quando o x vale 1 e o dx vale 0,2. Então, o x vale 1 e o dx vale 0,2. Bom, para que serve isso? Então, vocês, no geral aqui, vocês estão fazendo cursos que são cursos de engenharia. Então, muitas vezes você pode ter um aparato de medição na tua mão. Paquímetro, micrômetro, uma régua. E você pode ir lá e medir uma dada peça. Por exemplo, na engenharia mecânica, você pode pegar uma peça de um dado carro, você vai chegar com o teu paquímetro lá e vai medir. Sempre nesse paquímetro existe uma faixa de erro, que é o teu erro inerente daquela medida, que é o erro inerente do teu aparelho de medida. Vamos dizer que esse erro seja na faixa de 0,2. Então, você quer saber, quando você está medindo essa peça, quanto que vai ser a taxa de erro, por exemplo, no volume total calculado da peça. Então, você vai medir lá a largura da peça, a altura da peça, né? Então, você mediu a largura da peça, você sabe o raio da peça, vamos dizer que seja um cilindro. Você achou o diâmetro da peça, se você dividir por 2, esse diâmetro dá o raio. Então, você sabe a área da base, porque a área da base é o quê? É πr ao quadrado. E você mede a altura, então, se você fizer a área da base vezes a altura, vai conseguir o volume. Mas se você tem um erro na altura e um erro no teu diâmetro, então quer dizer que automaticamente você vai ter um erro total no cálculo de volume. E é isso que dá essa diferencial. Esse erro total no cálculo de volume, no cálculo de área, assim como no cálculo de outros objetos. Então aqui é como se a gente estivesse calculando um erro. Então o que eu vou fazer? A letra B, ó, eu vou ter que meu dy vai valer, quanto que vale o x? Vale 1. Então vai ficar 5 vezes 1 à quarta, mais 37 vezes o dx, que é 0,2. Então o dy vai ficar 5 mais 37 vezes 0,2. Então, meu dy, 5 com 37 dá 42. Agora, o que é 0,2? Nossa, o que é 0,2, pessoal? Então, você pode expressar isso aqui em termos do quê? De uma fração. Não pode? Então, vou expressar isso aqui como a seguinte fração. 2 sobre 10. Fica mais fácil fazer conta? Fica, né? Não preciso usar calculadora. Então, meu dy vai ser o quê? 42 vezes 2. 42 vezes 2, como é que faz? Faz no cantinho, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 84. 84 dividido por 10. Então, quer dizer que meu dy vale 8,4. A questão aqui é o seguinte, né? Vamos dizer que isso aqui fosse um volume, né? Então, quer dizer que o erro inerente que você tem no cálculo da variável x, que seria o teu diâmetro, vai equivaler a um erro de 8,4 na tua medida do volume. Seria mais ou menos isso. Então, aqui está um exemplo de aplicação de diferencial. Onde que vai ser mais aplicado o diferencial? Lá no cálculo integral. Lá vai ser muito aplicado o uso da diferencial. Então, a gente vai ver nas videoaulas de integral como aplicar isso.